Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus. Uma noite de milagre, nós vamos orar, né? E Deus vai, o Espírito Santo vai fazer maravilha, né? Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus. Oh, aleluia. Deus é um Deus bom. Glória a Deus. É um culto diferente, né? É para nós estarmos reunidos lá na Fioravante Senedés em 1454, mas não foi possível. Mas glória a Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus, né? E se não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus, então nós sabemos que nós estamos na direção de Deus, né? A Bíblia fala que Ele dirige os nossos caminhos. Graças a Deus por isso. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Por isso que no livro de Jó diz, ninguém atrapalha os planos de Deus, né? Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Os planos de Deus, todos eles serão realizados, né? É tão lindo isso, é tão maravilhoso. Glória a Deus por tudo, né? No mundo de hoje, ter uma grande expectativa, né, com as coisas de Deus, é maravilhoso isso, né? Eu sempre digo, o tempo hoje está propício para milagre, né? Há muitos anos eu falo dentro da igreja que no final do tempo, o homem de fé, a mulher de fé, ela vai reluzir como ouro, né? Vai ser visto, né? Vai ser visto. A Bíblia fala que Jesus estava no templo ensinando e de repente desceu um homem, né? Por um buraco que fizeram no telhado, amarraram o paralítico na cama e desceram esse homem na frente de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus admirou a fé desses homens, né? Veja, trazer um paralítico de longa distância, o peso do paralítico, chegar no local, não arrumar, não tinha como entrar lá dentro porque estava cheio. Não deram passagem para aqueles homens, mas eles subiram no telhado, abriram um buraco e assim desceram aquela cama, né? Então Jesus admirou aquilo ali, sabe? Admirou a maneira deles buscar a Jesus, né? E estavam buscando a Jesus ainda, não por eles, né? Mas para uma pessoa que eles tinham levado naquele culto que de repente chegou lá e estava cheio. E Jesus admirou aquela atitude. É tão lindo isso, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Sabe, eu vi um testemunho uma vez de um grande homem, quando, na verdade, Deus fala com ele, né? As pessoas que vêm à sua cruzada, eu sou um Deus de compaixão e misericórdia, disse Deus. Eu vejo eles caminhando, né? Eu vejo eles caminhando, se arrastando pelo chão, as próprias mães trazendo os seus doentes na costa, né? Andando quilômetros, né? Saindo de manhã para chegar à noite na cruzada. Então Deus vê o esforço que as pessoas fazem, né? Por isso que a Bíblia fala, para entrar no reino do céu impetra o quê? Força, né? A disponibilidade da pessoa, o desejo da pessoa. E Deus olha tudo isso. Então Deus diz para aquele grande homem, né? Então na sua cruzada, quando aqueles homens, aquelas mulheres chegam, aqueles doentes chegam,
eu curo eles, né? Eu curo eles. Por que que Deus cura? Independente mesmo do pregador, mas Deus cura. Por quê? Porque Deus é Deus de misericórdia, ele vê o esforço. E foi o que Jesus viu, né? Ele viu fé, né? E isso é espetacular, é maravilhoso. E é o que nós estamos fazendo, irmãos, diante de todas as situações, complicações, de toda a diversidade, sabe? Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, e nós estamos crescendo no amor de Deus, e também estamos crescendo na comunhão com o Espírito Santo, né? Então isso é maravilhoso, isso só traz benefício, Eu quero ler uma palavra aqui, lá no livro de Salmos, capítulo 103, só para a gente dar abertura, né? Mas diz assim, olha lá, Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, longânimo, assaz benigno, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda. Veja o que Davi fala, né? Ele fala aqui que nós não devemos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que estar firmados, né? Não esquecer um só, de jeito nenhum. Porque é de Deus que vem toda a riqueza, toda a bênção, né? É tão maravilhoso. Essa palavra bendize, né? Ó, minha alma bendiz ao Senhor. Bendize, e como também bendiga, né? Veja bem, elas têm a mesma interpretação no hebraico, né? Ela tem a conotação de uma pessoa abençoada, ou abençoar, né? E também tem no grego significa abençoar e abençoado, mas no hebraico, né? No hebraico é falar da sua grandeza e bondade, e também nas duas partes, né? Falar da sua grandeza e bondade. Sabe, meu irmão, Deus veio a nós, Deus é amor, Deus é misericórdia. Davi, quando ele começa esse salmo, ele começa dizendo, bendize a minha alma. E quando ele termina, também ele diz, bendize, né? Então você veja, ele tinha prazer de falar da grandeza de Deus, ele tinha prazer de falar da bondade, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, né? De vir assistir na terra a humanidade. Isso é lindo, isso é maravilhoso, sabe? Eu vejo muitas pessoas falarem de Deus, né? E até mesmo de buscar a Deus, né? Mas não tem dentro de si razão nenhuma de estar falando da bondade de Deus, porque as pessoas estão sofrendo, estão passando por dificuldade, estão passando por coisas, né? Elas não se sentem abençoadas, elas não se sentem um abençoado a ponto de, né, ficar louvando e glorificando a Deus todos os dias. Sabe, tem muitas pessoas assim hoje, né? Tem pessoas que dizem, quando Deus me abençoar, então eu vou dar louvor. Quando Deus me abençoar, então eu vou dar testemunho. Meu irmão, o maior testemunho é a manifestação de Deus aos homens, à humanidade aqui nessa terra. Esse é o maior testemunho, é a vinda de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É tão lindo isso, sabe? É tão maravilhoso. O que nós precisamos, o que você precisa, o que nós precisamos, né? É bem dizer o nome do Senhor e fazer como Davi disse, não esqueça dos seus benefícios, porque você está falando de Deus, você está falando de um Deus fiel, de um Deus pronto, de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, de um Deus que o próprio Jesus disse, aquele que fala de mim aqui nessa terra, eu falo dele ao Pai, perante o Pai eu falo dele. Quer dizer, a pessoa vai ser abençoada, na hora da dificuldade ela vai ter manifestações de Deus,
A gratidão, sabe, move o coração de Deus. E nós somos gratos. Quantas coisas gostosas. Olha lá, veja quantas coisas gostosas. Se nós olharmos o nosso passado e nós olharmos agora o nosso dia de hoje, né? Quantas coisas Deus modificou na minha vida nesses 34 anos, eu poderia ficar falando meses e meses, né? A transformação, a mudança. Até hoje tem pessoas que olham para mim e falam, eu não acredito, né? Outros olham e falam, você está vivo ainda, né? Como disseram, você conseguiu ver o seu neto, olha que coisa. Quer dizer, imagine a transformação que Deus fez para trazer admiração nas pessoas. Então é só louvor, é bendizer o nome do Senhor por sua grandeza, seu amor, sua fidelidade, né? Porque tudo que nós precisamos, Deus manifesta. Hoje vai ser uma noite de milagre, meu irmão, nós vamos orar e milagres vão acontecer, sabe? Vocês aí na sua casa, vocês que estão ouvindo esta live, outros que depois vão ouvir essa live, sabe? Compartilhe a live, né? Compartilhe o que Deus está fazendo para você através do WhatsApp. Não coloque simplesmente o teu nome, né? Mas coloca numa sala lá e diga, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. A minha vida foi abençoada, sabe? Se você já foi curado de uma enfermidade, coloca lá, Deus me curou disso, eu tenho razão de adorá-lo, eu tenho razão de louvá-lo, eu tenho razão de viver para Ele, ser para o seu louvor, porque eu era para estar morto e agora estou vivo, né? Então coloca, para ser agressivo, o mundo é agressivo, Satanás é agressivo, mas por lado de matar, roubar e destruir, nós temos que ser agressivo com Deus, irmão, mas por lado de abençoar, sabe? Impactar. Eu gosto disso, sabe? A palavra é impactar. O que é impactar? É já chegar falando, é já chegar dizendo coisas que as pessoas ficam balançando a cabeça, sabe? Quando me perguntam como é que vai, eu estou ótimo, estou maravilhado, sabe? E tenho testemunho para dizer para as pessoas. Não estou com medo de nada, não estou com medo, porque a Bíblia fala que o maior habita em mim, habita em você, meu irmão. Então nós temos que impactar, sabe? Impactar. Hoje eu disse para uma pessoa, se a luz aqui em casa, nessa sala, queimar, ela não presta para mais nada. Eu arranco, jogo fora no lixo e coloco uma nova. Nós somos a luz do mundo, meu irmão. E a luz não pode ficar ofuscada, não. Ela tem que impactar, ela tem que mostrar o para que ela veio. E ela veio para dissipar as trevas. Então nós estamos aqui para dissipar as trevas, meu irmão. É isso que nós temos que fazer. E é isso que eu clamo para você. Você tem um WhatsApp na mão, então manda mensagem. Diga para as pessoas, Jesus te cura, Jesus te livra. Ele é o abrigo, né? Ele é o abrigo seguro. Ele é que pode guardar, somente Ele pode guardar uma pessoa nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o final da igreja, meu irmão. Nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que não estão preocupadas com essas coisas, mas eu não vi em nada na Bíblia um final ser um final, sabe, numa boa. Não, de jeito nenhum. Foi num final com muitas dificuldades é que Deus se manifestou. Mas Deus é maravilhoso. Então manda um WhatsApp, convide alguém, sabe, está na hora de abrir a boca e começar a impactar, sabe, está na hora de abrir a boca e começar a falar, né, está na hora de colocar mesmo para correr o diabo, sabe, o diabo, a Bíblia fala que o maligno não nos toca, irmão, não tenha medo disso não, oh meu Deus do céu, como é vibrante isso, ficar na presença de Deus, isso é maravilhoso, né? Como faz falta o louvor, a adoração, né? Eu gostaria agora de cantar uns 2, 3 hinos aqui, eu gostaria de saber tocar, gostaria de saber louvar, sabe? Eu acho que eu perdi tempo lá atrás, quando eu podia fazer isso e acabei não fazendo, mas Deus sabe, né? Deus sabe, talvez na próxima quarta-feira nós vamos fazer o culto lá da igreja, né? Começar às 7 horas da noite e termina às 8 horas da noite. Aí dá para ter um louvor e as coisas também fluem mais rápido, né? Mas também é só 2 semanas, já acaba, não está nem impedindo nada e Deus tem feito milagres e Deus tem feito maravilhas.
Nós vamos orar no final do trabalho, né? Nós vamos estar falando com Deus, nós vamos orar. Mas eu quero que você leve um pensamento a Deus aí, nós vamos fazer uma oração ao Senhor desde já, né? Como Davi disse, bendiz ao Senhor tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos agradecer ao Senhor a nossa salvação, o nosso nome que está registrado no livro de Deus, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, pelo privilégio que temos aqui de fazer uma reunião, ó Pai, ó Deus, com muitas casas ao mesmo tempo, Pai, famílias, Pai, pessoas que amam a Ti, ó Pai, que o Senhor já escolheu, já elegeu, Pai, para ser um cidadão do céu. Pai, eu louvo a Ti pela vida de cada um, ó Deus, que o Senhor nesta noite preparou, Pai, para estar conectado nesta live, Pai, ouvir a Tua palavra, ser abençoado, ser curado, ser transformado, Pai. Eu louvo a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra diz que a salvação é de Deus, ela não vem dos homens para que ninguém se glorie. Então nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, porque foi o Senhor Deus quem preparou esta noite, Pai, preparou este momento, Pai, e o Teu Espírito já está agindo, meu Pai, e é o que nós queremos, nós Te pedimos que o Espírito Santo continue agindo, Pai, continue operando milagres, continue operando maravilhas, Pai, fazendo só aquilo que Ele sabe fazer, Pai, coisas boas, Pai, manifestando misericórdia, manifestando compaixão, Pai, manifestando amor, Pai, enchendo as pessoas, ó Deus, com uma fé, ó Deus, que possa abalar o lugar onde eles chegarem, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós clamamos, Pai, que esta noite, Pai, uma noite de milagre, uma noite, Deus, de um Deus extraordinário, fazendo coisas extraordinárias, que Tu, Deus, é capaz de fazer e faz, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos, Pai, por esta noite maravilhosa. Graças a Deus, meu irmão, Deus é maravilhoso, Deus ama você. Olha, se fosse na igreja, ia dizer já, diga para o seu irmão que está do lado aí, né? E você pode, se tem gente do teu lado, diga para ele, olha, Deus ama você, né? Ele quer o melhor para a tua vida, né? Não temas, fica em paz, fica tranquilo, Deus é por você. Faz essa declaração para quem está perto aí, meu irmão. Faz essa declaração, você vai ver que o coração da pessoa já se alegra, o rosto já formoseia e tudo vira paz, tudo vira alegria. A Bíblia fala que a palavra que sai da nossa boca, né, ela tem que ser manancial de vida, né? Manancial de vida, não manancial de morte, não manancial de dúvida, não manancial de aborrecimento, não manancial de preocupação, não. Nós temos que ser manancial de vida, né? Em toda a proposta da nossa vida, em tudo que nós fazemos, nós temos que ter manancial de vida, meu irmão. Levar a pessoa a ser motivado e não desanimado, né? E é o que nós estamos fazendo. Eu quero saudar a todos com a paz e com o amor, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, sua casa, fazendo todos os seus sonhos realizados, né? Porque Deus é contigo e com certeza Ele fará, porque nenhuma palavra de Deus caiu por terra sem antes se cumprir, e nenhuma palavra de Deus cairá por terra sem antes se cumprir. A Bíblia diz que deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do vosso coração. Deus realizará o desejo do vosso coração. Então, que o desejo seja bom, né? Que o desejo seja grande, que o desejo seja maravilhoso, né? E então Deus estará sendo glorificado por esse desejo. Sabe, na Bíblia tem uma palavra tão maravilhosa no Sermão da Montanha, né? O capítulo 5, 6 e 7 fala do Sermão da Montanha, a proposta do reino de Deus, né? A proposta do reino de Jesus. E ali então ele traz coisas ricas e preciosas, né? Falando sobre os filhos de Deus, aqueles que foram chamados para o reino, né? Aqueles que foram chamados para viver no reino, aqueles que foram chamados para estar provando o reino de Deus aqui nessa terra, né? Já na prática, Deus chama as pessoas já de embaixadores de Cristo, né? O que significa embaixadores? São cidadãos do céu, eleito por Deus para representar Deus aqui nessa terra.
Assim foi feito e todos nós estamos aqui para representar Deus aqui nessa terra. É tão lindo. E o sermão Sermão da Montanha é uma proposta desse reino, né? É um ensinamento sobre esse reino, é a conduta, enfim, todas as coisas, até mesmo lei, e é tão linda as palavras de Deus. Mas veja lá em Mateus 6,33, né? Depois de fazer uma proposta tão maravilhosa quanto às ansiedades, até mesmo quanto à prosperidade e até mesmo sobre todas as coisas que nós precisamos aqui nessa terra, ele vem e diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Veja, colocado para a representação de Deus, agora o sustento de Deus sobre a vida desta pessoa. É tão lindo isso, é tão maravilhoso. Meu irmão, o reino do mundo, né? O reino do mundo, os reinos do mundo, né? Hoje estão todos eles abalados, né? Estão todos eles abalados, todos eles já estão, podemos dizer, divididos, né? Não só dividido nação contra nação, como também, né, uma divisão interna, com o povo, seus governantes, suas autoridades. Existe uma divisão muito grande entre a sociedade, né, entre as classes sociais. Existe uma divisão muito grande hoje, né, uma divisão muito grande hoje. Aquelas pessoas que são mais antigas, né, com as pessoas de hoje, as mais modernas, que se diz, né, cobertas por lei. Mas o mundo hoje sofre transformação. E nós sabemos que o reino dividido, meu irmão, ele não vai subsistir. Ele vai acabar em nada, vai acabar num deserto. Pois a Bíblia chega a dizer, todo reino dividido, né? Olha lá, contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que a palavra de Deus está falando, o que ela está dizendo, é o que nós estamos contemplando. Então nós vemos todos os aborrecimentos, todas as dificuldades, todas as brigas, animosidade, todas as guerras, todos os roubos, tudo que nós estamos enxergando no mundo hoje, inclusive esse coronavírus, né? São coisas que são postas pelo inimigo no mundo, né? De uma forma tão agressiva, por causa dessa divisão que há no mundo. O reino dividido não tem, a palavra de Deus já fala, vai acabar em deserto, vai acabar e não tem como subsistir. E é o que nós estamos contemplando hoje. Parece que o mundo está afundando, né? Parece que o mundo está ficando numa condição onde o ser humano não tem mais o que fazer, sabe? Hoje já está ficando difícil. Hoje nós vemos os grandes milionários, né, já tentando construir o bunker, né? É uma casa embaixo da terra para que possam viver um tempo, porque eles acreditam que vai ser impossível um ser humano viver aqui nessa terra. Mas, meu irmão, é pensamento deles, mas pelo que nós enxergamos, a destruição está sendo e acontecendo por causa de todas essas divisões que existem no mundo. O reino dividido, conforme diz a palavra, se tornará deserto ou não subsistirá. Mas veja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o que Deus fala para nós, né? Esse é o princípio da vida, esse é o princípio da vida, é o princípio da vitória, é o princípio do sucesso, é o princípio para que a pessoa possa obter alguma coisa aqui nessa terra, em vida ainda, né? Ela possa subsistir, ela possa resistir o dia mau, ela possa vencer todos os obstáculos que acontecem aqui nessa terra, nesse mundo no qual nós estamos, né? Mas veja, buscai o primeiro o reino. Esse princípio é Deus, né, clamando, é Deus falando, Deus mostrando. Veja que Jesus, quando estava falando, ele chega a apresentar isso aí, né? Que nisso aí estava a essência de todas as coisas do reino. Buscar a Deus, estar com primazia diante de Deus, tudo na nossa vida, Deus ser o primeiro.
Deus ser o primeiro. A vontade de Deus é justamente isso, é Deus ocupar a primazia na vida do ser humano, né? É Deus ocupando a primazia. Veja, reconhecido em tudo e em todos os dias em nossa vida, né? Esse é o propósito do reino de Deus. Não tem como nós sermos cidadão do céu e cidadão do mundo. Tem gente que até mesmo diz, eu tenho duplo caráter, né? Eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho duplo isso, duplo aquilo. Essa pessoa precisa nascer de novo. Essa pessoa precisa nascer do espírito e da água. Ela está vivendo na carne e tentando viver no espiritual. E não consegue, meu irmão, não tem. Se conseguisse, Jesus tinha dito para Nicodemos, tudo bem, sem problema nenhum, com o tempo você vai amadurecer, com o tempo você vai entender. Jesus não fez nada disso, não. Ele foi bem sisudo. Ele disse ali, olha, quem é carne, quem nasceu da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo, Veja, irmãos, é o que nós entendemos, a proposta de Deus, né? A proposta de Deus para a nossa vida. É tão interessante isso, é tão maravilhoso, e o que nós precisamos é justamente isso. Veja lá no livro de Hebreus, tem algo tão maravilhoso, tão lindo, mas sabe, quando Jesus termina o Sermão da Montanha, é tão interessante no capítulo 7, quando ele fecha o Sermão da Montanha, um pouquinho antes do término, onde o povo ficou admirado, porque ele falava não como os escribas, mas falava com autoridade, né? Jesus é Deus, ele falava como Deus, tá? A palavra que saía com autoridade, porque a palavra é vida. Ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Mas no versículo 24 ao 27, ele chega a dizer sobre o homem insensato, né? É aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. E disse ele, esse homem firmou a casa na areia, e vai vir o vento, vai soprar sobre a casa, e vai vir a chuva, e vai bater a água sobre a casa, e a casa vai cair, e grande é a ruína. É o homem que ouviu a palavra de Deus e não quis praticá-la, né? Mas veja, o sentimento de Jesus mostrando ali que haveria dois tipos de pessoa, mas o outro homem, ele iria ouvir a palavra de Deus, saber que nessa possibilidade ele encontraria a vida, buscando o primeiro reino de Deus. Então o que ele fez? Ele começou a praticar a palavra de Deus, e esse homem é o homem prudente, né? Prudência. Tem gente que diz, olha, a prudência tem que andar na frente, principalmente nos dias de hoje, mas quanto ao mundo espiritual, muito pouca gente tem prudência, né? Mas a prudência, qual era a prudência? É pegar a palavra de Deus e praticá-la, andar nela, sabe? Ter ela como regra e conduta para a nossa vida, aplicar nos nossos caminhos, aplicar nas nossas decisões, aplicar em todos os lugares, tudo que nós venhamos a fazer, aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, e assim Deus estará participando da nossa vida, né? E então a nossa firmeza vai estar aonde? A nossa casa vai estar firmada na rocha, e firmada na rocha, consequentemente, vai bater o vento também, vai soprar o vento e bater na casa, vai a água também bater na casa, mas a casa não cai, meu irmão. Glória a Deus que a casa não cai. A casa não cai, ela pode até sofrer aquele impacto, sabe? Mas cair, ela não vai cair. O que Jesus estava dizendo, ele está nos chamando para uma vida de fé, para uma vida daquele que crê, para uma vida daquele que realmente anda com Deus, porque a Bíblia já fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, importa que uma pessoa que esteja no reino de Deus, já foi colocado no reino de Deus, nasceu do reino, agora ela também precisa ser uma pessoa de fé, para poder fazer o quê? Se contatar com Deus, né? Com fé nós praticamos a palavra, com fé nós não só cremos, mas nós praticamos a palavra, né? Mas é tudo pela fé. Lá em Hebreus, lá no capítulo 6, olha o que diz, lá no capítulo 6 de Hebreus. Se você tem a Bíblia, você pode abrir. Se você não tem um livro, um caderno, você pode anotar e ler depois. Lá no capítulo 6, lá no versículo de número 12,
Olha o que diz a palavra de Deus aí. Diz assim, olha, lá no versículo 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, né? Veja, uma palavra até um tanto dada aqui no capítulo 6, né? É um capítulo meio crítico, né? Onde muitas pessoas iriam ouvir a palavra de Deus, ficar até um tempo na palavra de Deus, mas de repente iam voltar para trás, né? Não iam permanecer na palavra de Deus. E até mesmo ele exorta sobre isso. Então ele fala e traz aqui uma voz, um clamor, né? Que devemos ser o quê? Imitadores. Mas imitador de quem? Eu falo sempre, se eu tivesse que escolher com que discípulo eu teria que andar, depois veio Paulo, né? Mas com que discípulo eu teria que andar? Eu queria andar com Pedro, mesmo pagando mico, eu queria andar com Pedro, sabe? Nem que ficasse envergonhado algumas vezes, até ser taxado por Jesus, como Jesus disse, sai dele, Satanás, né? Mas tudo bem, não teria problema nenhum, sabe? Porque Pedro, né? O significado de Pedro no reino, que coisa linda, um homem transformado, né? Mas veja, imitadores dos homens da fé. Imitadores dos homens da fé. Muitas vezes eu entristeço, eu vejo pessoas querer imitar pessoas que são ídolos do mundo, né? Pessoas que são porta-voz, âncora no mundo, né? Mas de Deus não. Os homens de Deus não. Sabe, aqueles que são realmente firmados com Deus, que traz testemunha na sua vida, muito pouca pessoa quer seguir eles. Não são tantos, não. Tem gente que diz, eu quero a bênção que eles propõem, eles conseguem obter, mas a fé que eles têm é uma fé muito louca, é muito dura de viver, né? Não é bem assim, sabe? Irmão, não sei se existe 2 tipos de fé, eu nem sei se existe 3 tipos de fé. Eu consegui ver e aprender até hoje que existe um tipo de fé, é a porção de fé que Deus colocou quando nós nascemos do Espírito, colocou dentro do nosso coração para realizar o seu propósito, o propósito de Deus na nossa vida. Então Ele colocou uma porção de fé sobre a vida de cada um. Então eu não vou subjugar a fé do outro, mas o outro também tem que ser manifestado por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que está dizendo aqui? Que nós temos que ser imitadores dos da fé, homens de fé, sabe? Homens de fé, é tão lindo isso, imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Que coisa gostosa, sabe? Eu sempre digo, temos que ter mentores, temos que ter pessoas que nós possamos imitar, mas imitar quem? Imitar quem? Tem quem imitar, tem pessoas maravilhosas, pessoas que têm, além da vida que tem milagres, tem testemunhos para contar. É essas pessoas que nós devemos nos relacionar, ter elas como modelo para nós próprios. Mas a Bíblia é farta disso, não precisamos ir muito longe não. Veja, se nós olharmos para a Bíblia, nós encontramos pessoas, por exemplo, tipo Abraão, lá, olha o que fala de Abraão, lá no capítulo de número 13, olha o que fala, livro de Abraão, livro de Gênesis, capítulo 13, olha o que fala, lá no versículo 8, olha o que diz, capítulo 13 de Gênesis, versículo 8, olha o que fala, disse Abraão a Ló, fizeram uma reuniãozinha, Abraão e Ló, né, discutindo alguns assuntos. Ló é o sobrinho, né? É o sobrinho de Abraão, o irmão morreu e Ló veio junto, quando ele saiu para seguir o caminho com Deus. E a Bíblia fala que ele se enriqueceu com Abraão. Sabe, Abraão não limitava ele com salário, muito pelo contrário, queria o bem de Ló, né? E Ló então cresceu, a bênção estava sobre Abraão, ele acompanhando Abraão, o que Abraão fazia, e ele enriqueceu, ele ficou um cara rico, né? Sabe? Mas de repente foi necessário fazer uma reunião, e eles fizeram uma reunião. Então aqui diz assim, olha, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti,
e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Olha, ela está toda a terra. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha, era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como um jardim do Senhor era a terra, né? Ele olhou e viu a terra como um jardim do Senhor, como paraíso, como Éden, né? Olha, uma terra como Éden, ele chegou a enxergar com seus olhos, né? E veja, a terra do Egito, como quem vai a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para Canaã, e Ló nas cidades, partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha onde ele foi parar, né? Mas veja, ele foi tão abençoado com Abraão, né? E de repente agora ele olhou com a proposta de Abraão, né? Ele olhou, viu aquela campina, ele falou: a chance que eu tenho de ficar mais rico que ele, né? É a chance que eu tenho de ficar mais poderoso do que ele, né? É a chance que eu tenho de ter muito mais do que o meu tio. Meu tio vai andar pelo deserto e eu vou lá naquela terra produtiva, né? Aos olhos dele, um Éden, né? Mas a Bíblia fala que o povo de Sodoma, o que eles faziam era contra o Senhor, né? Era um povo depravado, era um povo fora dos princípios de Deus. Mas a Bíblia fala que ele escolheu lá, e ele foi levando a sua tenda, e de repente chegou em Sodoma, né? Veja, tinha dinheiro, era rico, né? E lá, eu acredito que ficou mais rico ainda, né? Mas foi sendo atraído para aquele lugar. E é tão interessante, Abraão não procurou terra, Abraão simplesmente queria uma solução para aquelas contendas que estavam havendo, né? E como não tinha solução, então tinha que ter a separação. Mas não houve cogitação de acerto fora do contexto, né? Não houve, a ponto de haver a separação. Mas Abraão seguiu o caminho do Senhor. E é tão interessante, ele seguindo o caminho do Senhor. A Bíblia continua dizendo assim, olha: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão mudou a sua tenda e foi habitar nos cavalhais de Mare, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Mas veja, ele deu o direito do outro escolher a terra, ele deu o direito, mas só que de repente Deus vem e fala para ele: eu dou toda a terra para você, né? Inclusive até a terra onde ele está. Olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá, e tudo que você está vendo eu te darei, né? Que coisa linda, sabe? A Bíblia fala que tudo que nós deixarmos por amor a Deus, receberemos em vida 100 vezes mais e outro tanto no céu. Veja que Deus maravilhoso, meu irmão. Abraão fez uma proposta para solucionar uma causa, mas de repente a bênção foi maior para Abraão, né? Muito maior, muito maior. Veja qual o resultado que teve Ló. Qual o resultado? Quando Sodoma e Gomorra foi ser destruída, onde Ló foi? Foi habitar numa caverna, sem riqueza nenhuma, sem tesouro, sem ouro, sem prata, sem animal, sem nada, né? Não pôde levar nada.
habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas, porque até a sua mulher morreu e os seus genros não quiseram acompanhá-lo, né? Então os anjos acabou tirando 4, mas a mulher também não creu, não aceitou, porque ela também era uma mulher nobre, ela achou besteira tudo aquilo, olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal. E o final de Ló foi aonde? Numa caverna. Tudo porque, meu irmão, os olhos enxergou mais, né? Viu muito mais. Mas veja, irmãos, o caminho de Deus é maravilhoso. Seguir os homens de fé, seguir Abraão. Sabe, a história de Abraão é maravilhosa. As decisões que ele tomou, sempre pautada em Deus, sempre pautada na palavra de Deus, sempre pautada no amor de Deus, e Deus multiplicando, mas estava no deserto, lá é feio, mas Deus estava multiplicando, Deus estava fazendo, veja, Deus estava multiplicando, Deus estava abençoando ele em tudo, o lugar que ele ia, onde pisava a planta dos pés, Deus abençoado. Vemos um outro homem também que dá para seguir a fé dele, Moisés, por exemplo, né? Moisés, aquele que falava com Deus como vendo o invisível. Veja Moisés, a Bíblia fala que Moisés preferiu andar com o povo de Deus e até mesmo sofrer com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Que decisão, meu irmão, que decisão. Egito, maior nação do mundo, e de repente uma decisão, né? Vou andar com o povo de Deus, né? Vou preferir o meu Deus, não vou abrir a mão do meu Deus por nada. Que decisão maravilhosa. E nós conhecemos a vida de Moisés, nós conhecemos tudo quanto Moisés fez, né? Nós vemos o Moisés aparecendo junto com Jesus e Elias no Monte da Transfiguração, conversando com Pedro, Tiago e João, né? Ali falando da glória celestial, dos tempos vindouros, né? Os planos de Deus com Jesus e a graça e o amor de Deus e o Espírito Santo trabalhando na igreja, tudo ali visível, e a voz de Deus veio àquele lugar. Veja, meu irmão, os discípulos viram isso lá, né? Então, mas veja, quantos homens para nós imitarmos a sua fé, né? Homens que viviam no mundo, sim, mas esperavam coisa melhor do mundo, né? E é tudo de Deus, meu irmão. Que coisa linda. Heróis da fé. Se nós voltássemos para o livro, então, pelo amor de Deus, heróis da fé. Então eles, veja bem, no apelo que eles fazem, né? Eles fazem um apelo para nós, para segui-los. Sabe o que Jesus estava dizendo lá no livro de Hebreus? O escritor estava escrevendo no livro de Hebreus, era isso, era um apelo, né? Para que a gente possa seguir esses homens, fazer o que esses homens fizeram, e vamos obter o resultado que esses homens tiveram, né? Veja, fazer, imitá-los, sabe? Nada de querer mudar, seguir na mesma linha, mesmo propósito, se norteando tudo pela palavra de Deus, na direção do Espírito da verdade, do Espírito Santo, buscando o reino de Deus, a sua justiça, e então, não importa o lugar aonde você esteja, Deus fará dele um lugar de multiplicação de bênção para a sua vida, meu irmão. Ele fará você sobressair, né? Como o sol ao meio-dia, ele fará brilhar a tua luz, meu irmão. O mal não vai te pegar, porque ele estará lá como a sua segurança, como o seu escudo e broquel, para guardar a tua vida e livrar você de todo o mal. Mas tudo por quê? Porque as suas decisões, né, são pautadas em Deus. Mas veja, homens que fizeram o impossível, né? Homens que fizeram o impossível. Por quê? Porque estavam andando sobre a vontade de Deus. Pela fé. A necessidade da fé é real nos dias de hoje, meu irmão. A necessidade da fé é real, mas de uma fé que se manifesta, uma fé que realmente se manifesta, né? Essa fé está se fazendo real no mundo de hoje. Veja, hoje que nós precisamos é justamente isso. Não devemos tirar a atenção, né? Tirar a atenção de Deus através da sua palavra. Veja, se tirarmos a atenção da palavra de Deus, nós perdemos a direção do nosso guia. Nós perdemos a direção do nosso guia. E então se perderão, né? Nós vamos nos perder através do medo e através das dúvidas, né? Por isso que nós não podemos perder a direção do nosso guia. E tudo isso é através da palavra de Deus.
Veja, meu irmão, só podemos dizer que somos dos da fé se cremos em algo superior, se cremos em algo que vem do alto, não vem da terra. Só podemos dizer que somos pessoas de fé se isso nós fizermos, né? Porque é para lá que nós vamos, meu irmão. É para lá, se a trombeta soar hoje, né? É para lá que nós vamos. Nós não vamos ficar aqui na terra. Ó, mudou tudo, né? Tocou a trombeta, mudou tudo. Não, meu irmão, não esquenta a cabeça com isso, não. Do jeito que eu estou aqui na minha casa, eu e minha família, a gente vai embora e isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar. E eu estou pouco ligando que fique. Você está entendendo? Por quê? Porque tem algo melhor. Deus é maravilhoso. Mas veja, então nós viveremos pela fé. E a consequência de vivermos pela fé é vitória, é triunfo, é conquista. Sabe? É Deus agindo por nós. É isso que nós precisamos. O que muitas pessoas hoje estão fazendo a gente vem falando, estão dando razão mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Eles têm perdido, sabe, a direção da palavra e tomando decisão própria, sabe? Decisão própria. E não pode fazer isso. As nossas decisões têm que ser decisões como esses homens tomaram. Aos olhos, à primeira vista, para Abraão, era melhor que Abraão fosse para aquela terra, né? Ele tinha direito de escolha. E para o próprio Ló, era melhor que ele tirasse conselho com Abraão, porque tudo que ele conseguiu foi debaixo da bênção de Abraão. Tudo que ele conseguiu foi debaixo da bênção de Abraão. E hoje, nós também estamos debaixo da bênção de Abraão, porque a Bíblia fala que os que são de Cristo são descendentes, né? Descendentes de Abraão e com direito às promessas, né? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Mas veja, as coisas são tão maravilhosas, por isso não fique com medo, meu irmão. A única coisa que você tem que fazer é olhar para a palavra de Deus. O que ela diz ao seu respeito é ao seu respeito e acabou. É para você. Pega ela, não abra mão dela, sabe? Não abra mão dela. Ande através dessa palavra que Deus fala de você. Ande através dela. Ah, mas, pastor, tem coisa. Irmão, não esquenta a cabeça com as coisas. Esquenta a cabeça a ficar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, vai resolver todas as coisas. Deus trabalha através da palavra dele. A fé move a mão de Deus. A fé atrai Deus a agir na nossa vida. A Bíblia fala, eu velo para que a minha palavra se cumpra, disse Deus. Então nós precisamos andar na palavra, nós precisamos ficar firmes na palavra, nós precisamos observar a palavra em todos os dias. Nessa pandemia, sabe, é tão forte o que está acontecendo, sabe? Mas se você ficar firme na palavra de Deus, não pode ter certeza. Davi disse, Deus exaltou, magnificou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Todas as coisas. Não falou uma ou outra coisa, não, ele falou todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Ontem nós falamos na live, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós falamos. Paulo até faz ali um monte de coisas difíceis, problemas, tribulações, sabe, difíceis. Ele ainda fecha dizendo, se alguma outra criatura ou qualquer outra coisa se faça na terra, meu irmão, nada vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A única coisa que pode afastar é nós não observarmos a palavra de Deus, é nós tomarmos decisão por opinião própria. Ah, eu conversei com fulano, ele fez, eu vou fazer também. Ah, eu conversei com ciclano, ele fez, eu vou fazer também. Meu irmão, é solo perigoso, é problema. Às vezes até pode dar certo, deu lá para ele, pode dar para você também, mas pode dar errado também, sabe? A Bíblia diz no Salmo 1, o que ela diz lá? Bem-aventurado o homem que confia no conselho do ímpio ou o homem que não confia no conselho do ímpio? Bem-aventurado é o homem que não confia no conselho do ímpio e nem se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes o seu prazer está onde? Na palavra de Deus. E na palavra de Deus ele medita de dia e de noite. E esse homem, né,
tudo quanto ele faz, o que é? Bem sucedido, sabe? Enquanto uns são como a moinha e o vento, né, que espalha tudo, outros não. Outros vão fazer, eles vão adiante, né? Mas veja, tudo pela fé, com longanimidade, né? Longanimidade. Está demorando? Não está demorando, mas se demorar um pouquinho, é melhor esperar. E no tempo certo, Deus que prometeu estará fazendo, né? E a Bíblia fala que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Ó Deus, é maravilhoso, meu irmão, que esta palavra possa motivar você hoje a fazer uma oração, sabe? E fazer tudo que tem que ser feito para que Deus se manifeste na tua vida. E Ele quer se manifestar. Cabe a nós trazermos as palavras de Deus para nós, cabe a nós andarmos na palavra de Deus, e então as manifestações de Deus, todas elas estarão acontecendo. A Bíblia fala que ninguém que confiou em Deus ou confia em Deus será envergonhado ou confundido. Deus é um Deus de vitória. Eu falei de Abraão, eu falei de Moisés, citei um pouquinho Pedro, né? Mas tem tantos homens e mulheres de Deus que podem ser seguidos, né? As mulheres podem observar para Débora, Ruth, né? Noemi, são mulheres virtuosas, maravilhosas, né? Que propuseram seguir Deus. E o que aconteceu? Foram maravilhosas, foram mulheres que deixaram legado, né? Foram mulheres que até hoje se fala delas, estão registradas no maior livro que existe na terra, que é a Bíblia, né? Que orgulho, que maravilha, né? Mulheres que propuseram no seu coração andar com Deus. É tão lindo, meu irmão. Deus é tão maravilhoso. Eu lembro daquela história que Eliseu diz para aquela mulher, né? Tão boa que foi, construiu um quartinho para ele na sua casa, considerava ele como um homem de Deus, tão boa que foi. Ele queria retribuir. Sabe, quando nós somos bons para Deus, Deus quer sempre retribuir para nós. E é tão interessante, né, que Deus queria retribuir para aquela moça. Falou, olha, eu vi que não tem filho, né? Vamos dar um filho para ela, vamos colocar um filho nesse lar, né? E olha, quando chamou a mulher, ela falou, não mexe nisso, né? Não mexe nisso. Ela havia padecido e sofrido muito por isso. E ela havia colocado uma pedra em cima disso, né? Para que não a molestasse mais. Ela não queria nem lembrar disso, né? Por tanta tristeza e sofrimento. Acho que foi uma mulher que tanto queria um filho, né? E tendo posse, dinheiro, ela correu de atrás, mas nada deu certo. Mas agora vem Eliseu e fala, mulher, você vai ter um filho então. Você vai ter um filho. Que coisa, eu fico pasmo com isso, né? Eu fico, meu Deus do céu. E disse para ela, olha, no tempo certo, você vai estar carregando uma criança. E a mulher saiu, e de repente a mulher se viu grávida, e de repente nasce a criança. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, que a bênção que Deus dá, ninguém toma. Diz que esse menino um dia morreu, essa mulher foi com o homem de Deus, olha lá, ela não foi com qualquer um não, ela foi com o homem de Deus, né? O homem que tinha milagre na vida, foi lá com aquele homem. O que aconteceu? Aquele homem desceu, e chegando lá na casa, né, depois de ter enviado o servo, nada dado certo, ele foi, e quando ele chegou lá, ele entra no quarto, ressuscita o menino e devolve para a mulher. A bênção de Deus ninguém toma, meu irmão. Deus é maravilhoso. Por isso, vale a pena, né, andar na palavra de Deus. Vale a pena, se necessário, esperar o tempo de Deus. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. A bênção de Deus, ela não traz dor, ela traz prazer. É prazer. Eu não canso de dizer isso. Fica firme com Deus, meu irmão. Nós vamos orar agora. Fala com o teu Deus aí na tua casa agora. Aquilo que você precisa, se Ele está fazendo, glorifique a Ele. E outras coisas que você necessita, então abra a tua boca, determine essa bênção na tua vida. Determine, se é salvação em alguma pessoa, determine ela como salva. Ah, mas pastor, pois a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Já foi dada a palavra de vitória, já foi dada a palavra de fé. O que nós precisamos é pegar isso aí agora e já começar a enxergar as coisas já como ela está escrita, sabe? E fazendo assim, acabou, meu irmão.
de repente a pessoa está transformada. A Bíblia tem uma passagem que eu vou pregar, até ter guardado no meu coração, onde diz que nós somos um lapidador. E de que maneira é que nós vamos lapidar as pessoas? Com um formão para entalhar, lapidar, um martelo, alguma ferramenta? Não, a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus. A palavra de Deus na boca do Filho de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Deus é a vida. Deus é tudo. Deus é o Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Nós falamos outro dia de Josafá, né? E ele disse: crê no Senhor vosso Deus e sereis seguro, crede nos seus profetas e sereis abençoado, né? Veja o quanto Deus é maravilhoso e é bom. A Irene Rodrigues é que colocou Crônicas, 2 Crônicas 20:20, né? Deus é maravilhoso, meu irmão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Hoje nós temos o nome de Jesus e nós temos a palavra de Deus. Quando esses dois se juntam, eles estão acima de todas as coisas. Uma explosão acontece, um milagre se faz. É isso que acontece quando essas duas coisas se juntam. Jesus era a palavra, não era a palavra? Jesus era a palavra. Veja, Jesus era a palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Jesus. E o Espírito de Deus está sobre você, está sobre nós. O que nós precisamos fazer hoje é pegar o nome de Jesus, pegar a palavra de Deus, que é a promessa que Jesus conquistou para nós, e através do Espírito Santo que está em nós, nós vamos unir e as coisas vão acontecer. O Espírito de Deus estará fazendo milagre, fazendo cumprida toda a palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu estou com um pedido de oração aqui, né? Para Aline Cristina Moisés, que vai se submeter a uma cirurgia, né? Amanhã. Mas nós vamos orar a Deus. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de vida, né? Que os médicos, né? Não sejam os médicos, mas que seja ali médicos espirituais, as mãos de Deus, né? Fazendo algo surpreendente, extraordinário, né? Deixando Aline Cristina e Moisés completamente livre desse mal e com vida e vida abundante para a glória do nosso Deus, né? Nós cremos na cura divina, nós cremos nas manifestações de Deus, nós cremos, Deus é o Jeová Rafá, o médico, né? O médico dos médicos, né? É o próprio Deus. Vamos orar, meu irmão, vamos falar com Deus. Leva seu pensamento a Deus aí. Aquilo que você necessita, agora é hora de pedir, e com certeza vai acontecer na tua casa, sabe? Vai acontecer na tua vida. Então receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Pela fé, no nome de Jesus Cristo e por sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti, ó Pai. Neste nome, Pai, e nesta palavra que o Senhor nos concedeu, Pai. Palavra de vitória, palavra de motivação, palavra de um Deus fiel, Pai. Um Deus que tudo faz para o seu povo, ó Pai. Porque tu, Deus, é o manancial da vida e as fontes do teu povo, Pai, todas elas estão conectadas em Ti, ó Pai. Ó Deus, é Tu quem dá a vida e é Tu que dirige os nossos caminhos, Pai. Por isso, todos eles são para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai, eu me uno com esse povo, Pai. Eu me uno, Pai. E em cada oração, Pai, individual que estão fazendo, Pai, que o Senhor Deus está ouvindo, Pai, recebendo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu confirmo, Deus, a bênção sobre esse pedido, a bênção, Pai, sobre esse pedido de cura, de libertação, de salvação, Pai. Ó Deus, esse pedido de transformação, Pai, libertação de algum vício, alguma coisa, pois no nome de Jesus Cristo, Pai, eu me uno com este irmão, com esta irmã, Pai, e a Tua palavra também diz, Pai, o que duas pessoas ligarem aqui na terra, estará ligado no céu, e o que duas pessoas desligarem aqui na terra, Pai, estará desligado no céu. Pois, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu me uno com cada pessoa, Pai, e declaro, Pai, essas pessoas, todas elas recebendo de Ti, ó Deus, ó Senhor,
tudo quanto elas clamaram e pediram, Pai. Pois em nome de Jesus Cristo, Pai, eu as declaro, Pai, abençoadas, Pai. Pois a tua palavra diz, Pai, se oramos segundo a tua vontade, tu nos ouve. E se o Senhor Deus nos ouve, porque oramos segundo a tua vontade, esta é a confiança que nós temos, que recebemos os nossos pedidos. Pai, segundo esta palavra, eu declaro todos, Pai, recebendo aquilo que eles pediram, Pai. Se é cura, eu os declaro curado, Pai. Se é libertação, eu os declaro liberto. Se é algum outro problema, outra necessidade, Pai, eu declaro, Deus, essa necessidade suprida. E sobre o problema, Pai, a vitória. Pois assim eu abençoo todos no nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoo cada lar com a salvação, Pai. Abençoo cada lar, Pai, com a salvação. A tua palavra cumprida, Pai, na vida da pessoa que necessita de salvação, Pai. Assim, Deus, eu declaro todos abençoados. Aqueles que vão ouvir esta live, Pai, também eu os abençoo de igual forma, Pai. Os trabalhos das mãos, os negócios, o emprego, Pai. Se há alguma pessoa desempregada, Pai, eu declaro aberta a porta do emprego no nome de Jesus, Pai. E declaro essa pessoa trabalhando em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu abençoo o teu povo, Pai, em nome de Jesus, para o teu louvor e tua glória. Também oro, Pai, ó Deus, agora em especial, para Aline Cristina Moisés, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo este mal, Pai. Eu repreendo todo esse mal no corpo dela, essa doença, Pai. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo, Pai. E ordeno em nome de Jesus, Pai, que toda essa doença, Senhor, perca a força e saia desse corpo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque eu corto as raízes dessa doença, Pai. E a declaro destruída, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim eu declaro a Aline Cristina, Pai Moisés, completamente livre desse mal, completamente curada, Pai, no nome de Jesus Cristo. E essa cirurgia, Deus, que há de ser feita amanhã, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua mão esteja sobre as mãos de cada médico, que a tua mente, ó meu Pai, esteja sobre cada mente, ó Pai, os olhos iluminados pelo teu poder, e assim, Pai, eles possam exercer, Pai, uma cirurgia, Pai, como nunca vista, Pai, e assim todo o mal eliminado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim, Pai, eu declaro, assim eu abençoo a Aline, abençoo com a vida, Pai, e tudo a Deus para o teu louvor e tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é bom. Sabe, o que nós precisamos é confiar em Deus. O que nós precisamos é fazer o que o próprio Deus disse, né? Buscar o seu reino e a sua justiça, sabe? Firmar nossa casa na rocha. Firmar a ponto de, como Abraão, como Moisés, como todos os homens de Deus, mulheres de Deus, né? Que propuseram em tempos difíceis, em tempos fáceis, em tempos de tribulação, em tempos de guerra. Primeiro lugar, Deus, meu irmão. Primeiro lugar, Deus. E então, de Deus, virá a palavra de vitória e com certeza a vitória se fará. Deus ama você. Fica com Deus, meu irmão. Com certeza estamos vencendo e vamos continuar vencendo, né? Vem continuar vencendo. Deus é maior do que qualquer coisa. E Ele não é só maior. Ele é o teu Pai, nós somos filhos de Deus. E Ele nos ama, né? E nos trata no mesmo amor com o qual Ele ama o seu Filho Jesus, né? É o mesmo amor. Deus é maravilhoso. Não canso de bendizer o nome do Senhor, de falar da sua grandeza, do seu poder e de tudo quanto Ele faz. Ele é maravilhoso. Fica com Deus, meu irmão. Quarta-feira, na próxima quarta-feira, nós estaremos com a graça de Deus presencial. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Sábado agora e domingo a igreja vai estar fechada, né? Nós não vamos fazer culto. Mas pastor, o que eu faço? Mas para me entregar a cartinha, como eu faço? Olha, irmão, não tem problema. Faça a cartinha, fica com ela na tua casa, põe lá numa gaveta, onde você também possa estar orando. Eu vou estar orando aqui. Vai ser a cartinha para o mês de maio, né? Maio. Depois vem junho, sabe?
maio e junho. Depois, em julho, quando você vem para a igreja, você traz 3 cartas. Você traz 3 cartas, as 3 cartas. Mas eu já vou estar orando, confirmando com você. Aí você traz, e vai dar tempo tranquilo, né? Tranquilo. Nós vamos voltar no dia da ceia. Vai ser o primeiro domingo de fevereiro, né? Nós vamos voltar. Mas, veja lá, nós vamos estar na presença de Deus, nós vamos estar adorando Deus. É isso mesmo que eu falei? Eu acho que não, né? É hoje. Vai terminar o mês, então não. Vai ter o primeiro domingo, é no segundo domingo que nós vamos fazer a ceia, né? O primeiro domingo não vai ter como fazer, nós vamos fazer no segundo domingo, né? Então, no segundo domingo você leva as 3 cartinhas. O mês preferente agora, né? Que é maio, depois junho e depois julho, amém? E aí eu trago para cá, coloco na minha sala e vou continuar orando por você, amém? Mas já estou orando, milagres já estão acontecendo, Deus já está fazendo maravilhas, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, né? Fica com Deus, um abraço para você da Rosali, um abraço para você da Fernanda, um abraço para você do Danilo, um abraço para você do Isaac, né? Daqui a pouquinho ele está andando, logo já vem aqui comigo também, né? Veja, Deus é um Deus maravilhoso. Meu abraço também para todos vocês, né? Fica com Deus. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, né? E servimos a vocês também. Nós amamos Deus e amamos vocês também, amém? Queremos o melhor para a tua vida. E o melhor, com certeza, já está acontecendo, amém? Deus é um Deus do melhor. Graças a Deus, a hora que você for dormir, agradeça a Deus. Fica com Deus, não tema nada. Faça o que você tem que fazer, mas confia em Deus, amém? Deus ama você. Fica com Deus em nome de Jesus. Fica todos na paz, amém? Graças a Deus por você.